No coração da floresta amazônica, um povo ancestral esculpe sua história na argila e a escreve com a lança. Os Caribe, guerreiros destemidos e artistas talentosos, habitam as terras úmidas e verdejantes da América do Sul há séculos. Conhecidos por sua ferocidade em batalha e pela beleza única de sua arte cerâmica, os Caribe são um testemunho vivo da riqueza cultural e da diversidade da Amazônia. Sua história é uma tapeçaria complexa de resistência, adaptação e criatividade, tecida ao longo de gerações. Desde as margens do rio Amazonas até as costas das Guianas, a presença caribe ecoa na floresta, um lembrete constante da força e da beleza que podem surgir em meio aos desafios da selva. Neste ensaio, vamos nos aprofundar no mundo dos Caribe, explorando sua cultura, seus costumes e sua arte. Iremos descobrir como esses guerreiros artistas conseguiram prosperar em um dos ambientes mais desafiadores do planeta, deixando um legado duradouro que continua a inspirar e intrigar até hoje. A floresta amazônica, com sua vastidão verde e rios sinuosos, é o lar ancestral dos Caribe. Estendendo-se por vários países sul-americanos, incluindo Brasil, Guiana, Suriname, Venezuela e Guiana Francesa, o território tradicional Caribe é um mosaico de ecossistemas complexos. As aldeias Caribe, frequentemente situadas às margens de rios e igarapés, são o centro da vida social e cultural. A floresta, com sua profusão de recursos, fornece tudo o que o povo Caribe precisa para sobreviver: alimento, abrigo, materiais para construção e matéria-prima para sua arte. A relação dos Caribe com a floresta é profunda e sagrada. Eles a veem como uma entidade viva, repleta de espíritos e significado. A cultura Caribe, rica e diversificada, é um reflexo da vastidão de seu território e da história de seus subgrupos. Os Galibe, Cuicuro e Arara são apenas alguns exemplos da miríade de grupos que compõem o povo Caribe. Cada grupo possui suas próprias características linguísticas, costumes específicos e tradições únicas, transmitidas oralmente através das gerações. Apesar dessas diferenças, os Caribe compartilham um forte senso de identidade comum, baseado em sua história, cosmologia e relação com a floresta. As histórias, mitos e lendas dos Caribe refletem sua profunda conexão com a natureza e sua crença em um mundo espiritual vibrante e presente. Essas narrativas, frequentemente passadas de geração em geração através de cantos, danças e rituais, são fundamentais para a manutenção da identidade cultural Caribe. Em um ambiente tão desafiador como a floresta amazônica, a guerra sempre fez parte da vida dos Caribe. A necessidade de defender seus territórios e recursos de tribos rivais e, posteriormente, dos colonizadores europeus, moldou a cultura guerreira Caribe. Conhecidos por sua bravura e ferocidade em batalha, os guerreiros Caribe desenvolveram táticas de combate eficazes, adaptadas à densa vegetação da floresta. Emboscadas, ataques rápidos e o uso estratégico do terreno eram elementos-chave de sua arte da guerra. A guerra, no entanto, não era apenas um ato de violência gratuita. Para os Caribe, a guerra estava intrinsecamente ligada à cosmologia, à religião e à manutenção da ordem social. Os guerreiros Caribe eram mestres no uso de uma variedade de armas, todas feitas com materiais encontrados na floresta. Arcos e flechas, zarabatanas com dardos envenenados, bordunas e clavas de madeira pesada eram algumas das armas que os tornavam adversários formidáveis. A zarabatana, em particular, era uma arma temida. Os dardos, embebidos em venenos extraídos de plantas e animais, podiam derrubar um inimigo silenciosamente à distância. O conhecimento sobre os venenos e seus antídotos era um segredo cuidadosamente guardado, passado apenas entre os membros mais habilidosos da tribo. Além das armas,
Os guerreiros Caribe se protegiam com escudos de madeira leve e resistente e, em alguns casos, usavam armaduras feitas de couro de animais. A pintura corporal, além de seu significado ritualístico, também servia como camuflagem na mata densa, tornando-os ainda mais letais em combate. A arte cerâmica ocupa um lugar de destaque na cultura caribe. Mais do que simples utensílios domésticos, as cerâmicas Caribe são verdadeiras obras de arte, imbuídas de simbolismo e significado cultural. As mulheres Caribe, exímias artesãs, transformam a argila em formas elegantes e funcionais, decorando-as com padrões geométricos, animais estilizados e figuras míticas. Cada traço, cada desenho, conta uma história, transmite uma crença ou celebra a vida cotidiana. As cerâmicas Caribe são usadas em cerimônias religiosas, rituais de cura, festividades e no dia a dia. Vasos cerimoniais, tigelas, panelas, colheres e outros utensílios demonstram a maestria técnica e a sensibilidade estética do povo Caribe. A técnica de produção cerâmica dos Caribe é um processo meticuloso, passado de geração em geração. A argila, coletada em locais específicos, é cuidadosamente preparada, misturada com água e outros materiais para obter a textura ideal. Sem o uso de torno, as mulheres Caribe modelam a argila com as mãos, utilizando técnicas ancestrais para criar peças de diferentes tamanhos e formas. A queima da cerâmica, realizada em fornos abertos, é um momento crucial, que exige conhecimento e experiência para garantir a resistência e a beleza da peça final. As decorações, aplicadas antes da queima, revelam a maestria artística das mulheres Caribe. Utilizando pigmentos naturais extraídos de plantas, sementes e minerais, elas criam padrões complexos e harmoniosos. Apesar dos séculos de contato com o mundo exterior e das pressões da sociedade moderna, os Caribe demonstram uma resiliência admirável. Sua cultura, embora transformada, mantém sua essência. A luta pela preservação de suas terras, de sua língua e de seus costumes é uma constante na história recente dos Caribe. A demarcação de terras indígenas, a valorização da cultura e o acesso à educação são elementos essenciais para a sobrevivência do povo Caribe no século XXI. O legado dos Caribe, no entanto, vai além de sua própria história. Sua arte, sua cosmologia e sua relação harmônica com a natureza são um exemplo para o mundo, um lembrete da importância da diversidade cultural e da preservação ambiental. Os Caribe hoje se encontram em uma encruzilhada entre a tradição e a modernidade. Enquanto lutam para preservar sua identidade cultural, também buscam se integrar à sociedade brasileira de forma justa e igualitária. O acesso à educação, à saúde e a oportunidades econômicas são desafios que o povo Caribe enfrenta no século XXI. A discriminação e o preconceito, ainda presentes na sociedade brasileira, são obstáculos a serem superados. No entanto, os Caribe seguem firmes em sua jornada, determinados a construir um futuro onde suas vozes sejam ouvidas, sua cultura seja respeitada e sua contribuição para o mundo seja reconhecida.